Noite. Boa noite, estamos por aqui. Isso aqui tá ajeitado. Tá. Esperar um pouquinho. Oi, seu Ari, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tá passando bem? Sandra, oi, Uriel. Boa noite. Seu Ari, espero que o senhor esteja melhor. Bárbara, bem-vinda. Vamos lá. Oi, Olá, Uriel. boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo convite e por proporcionar-nos esse sextou maravilhoso, conversando sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Exatamente, é um sextou de primeira. Exato, exato. Bem-vindo, muito obrigada. Bem-vindos todos que estão chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou aqui do Cefac, do Rio de Janeiro, que é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. Eu sempre costumo repetir, e algumas pessoas me perguntam, mas por que fé primeiro que o amor? É para que a gente persevere na nossa fé, para que a gente, através da nossa fé, encontre o verdadeiro amor crístico que existe dentro de cada um de nós, para que somente através desse amor a gente seja capaz de ser fraterno, de ser humano, de olhar para o próximo como verdadeiros irmãos em Cristo que somos. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer a caridade. Esse é o nome do Cefac. Bem-vindos. Normalmente eu sempre faço uma leitura antes da gente começar, e assim que eu terminar, eu passo a palavra para você, você se apresenta rapidinho, por favor, e ó, bora Então, para o jogo. vamos que vamos. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. 159. A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado, nos ensinos do mestre, acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Eu sempre abro ao acaso. E o nosso tema de hoje é a justiça divina, bem pertinente para o que vai ser falado. Exato, exato. Priscila, eu adoro esses acasos nas mensagens que nos são colocadas na abertura dos trabalhos. Com esse acaso maravilhoso que guia o nosso coração, nós gostaríamos de agradecer ao Pai, à espiritualidade amiga, ao nosso mestre amado, por aqui estarmos, desejando uma boa noite a todos os que estão adentrando. Meu nome é Uriel Santos, falo da cidade de Patos de Minas, interior de Minas Gerais,
Nós administramos o Instagram Espiritismo 24 Horas, que é um projeto muito mais do que de divulgação doutrinária, mas é um projeto de divulgação de amor. Nós precisamos redescobrir essa nossa essência. E como você muito bem colocou, minha irmã, através de uma fidelidade aos preceitos deste mestre, nós vamos redescobrindo que somos essencialmente amor, filhos de um mesmo Pai. E só realcançamos este Pai através uns dos outros. E essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa no mundo, que muitas vezes parece tão desigual, que muitas vezes parece tão desonesto e que muitas vezes nos faz questionar. Há algo que rege tudo isso, que organiza, que coordena, que não nos abandona? Porque veja bem, Priscila e todos os irmãos que estão nos acompanhando e nos dizendo carinhosamente boa noite. Há momentos da vida, e por favor, gostaria que aqui tivéssemos um bate-papo, um diálogo, uma participação. Sim. Não alguém falando, não alguém ditando cátedra, alguém que não tem capacidade para tanto. Mas muitas vezes nós acordamos ou enfrentamos determinadas questões na nossa vida que o questionamento, minha irmã, é normal. Sim. Não estamos aqui perdidos. Não estamos aqui como formigas que desesperadamente saem do seu lar e são vítimas de uma criança arteira com uma lupa na mão. Onde está a ordem disso tudo? Bom, precisamos entender que há uma justiça. Foi um questionamento, inclusive, Priscila, que aos 19 anos eu realizei dentro de mim. Nesse sincretismo maravilhoso que é essa pátria do Evangelho, esse coração do mundo, eu sou de criação católica e umbandista. Meu pai católico e minha mãe umbandista. E sempre acompanhei minha mãe e sempre acompanhei meu pai. As missas, gostava de ir às missas às 6 horas da manhã. Amava ir às procissões de madrugada porque achava lindo a religiosidade das pessoas, os cânticos, a luminosidade das velas. Mas quando eu fiz 19 anos, eu tinha, enquanto encarnado, um tio por parte de mãe, que quando ele reencarnou, minha avó ficou em trabalho de parto por 2 ou 3 dias, aquela época, muito tempo atrás, e faltou oxigenação, e ele nasceu e o médico falou para ele o seguinte, olha, em 48 horas ele vai desencarnar. E esse meu tio viveu 37 anos, totalmente dependente da minha avó. Totalmente dependente da minha avó. E quando, então, ele desencarna, eu começo a questionar. Por que tantas pessoas com tantas alegrias que sorriem para o mundo, mesmo não sendo pessoas de uma moral que nós consideramos elevada, mesmo sendo pessoas que nós percebemos flagrantemente que estão contrariando tudo aquilo que nós consideramos do que é bom e do que é belo, e por que outras tantas pessoas sofrem desde o seu nascimento? E aí, Priscila, uma estrada se bifurcou. Ou eu acreditava que éramos produtos de um acaso, estávamos aqui perdidos, uma falha química, física. Sim. Como tenho amigos, Priscila, que assim o acreditam, que nós somos uma conjunção de fatores matemáticos não bem explicados, ou eu buscava outras explicações para o universo que nos cerca. Sempre tive dentro de mim a noção de que há algo maior que nós. Então não poderia não acreditar em nada. E aí encontrei na Consoladora Doutrina as respostas aos questionamentos que ali começava a realizar. E ali encontrei essa noção de justiça. De justiça. Mas para entender essa noção de justiça divina, precisei rememorar o ensino de O Livro dos Espíritos, que nos fala que a justiça humana é um rascunho muito imperfeito da justiça do Criador. Mas assim, nós não temos nem capacidade de imaginar o quanto é longínquo, o quanto é distante a justiça do Criador perto dos critérios de justiça que nós estamos habituados no mundo. Esse foi o primeiro ponto. Então vamos analisar. Se é um rascunho, vamos analisar as legislações construídas no mundo, de estados que se chamam democráticos e de direito. Se nós pegarmos a legislação brasileira,
e sem aqui crítica nenhuma, nós não vamos Sim, sim, nos sim. enveredar por isso, mas falando apenas de uma construção dogmática, se nós pegarmos a legislação brasileira, nós vamos ver que há uma Constituição republicana, promulgada em 1988, e todo o demais, nós vamos colocar que são como filhas dessa Constituição. Todos os demais organogramas, todas as demais matérias são filhas dessa lei maior. Qualquer situação que for desrespeitosa ao que está escrito na lei maior precisará ser revista ou até mesmo extirpada do nosso organismo jurídico. É por isso que se Minas Gerais, o estado que eu moro, resolver virar e falar assim, ó, agora nós vamos colocar aqui pena de trabalho forçado. Lá na Não, Constituição tem um artigo que fala, não. E aí isso aí vai ser objeto de discussão. sim. Porque está contrariando a... Sim, Priscila, Até por favor. o Código Penal, que é de 1940, que é anterior à Constituição, ele não se sobrepõe à Constituição naqueles artigos como é que eu posso dizer, que ferem a dignidade da pessoa humana. Ele não se Exatamente, sobrepõe. exatamente. Exatamente. É por isso que quando vieram os novos e acertados conceitos sobre família, nós então, a Exatamente. legislação precisou rever diversos outros pontos que estavam já ultrapassados na melhor Uhum. técnica. Ok, então nós percebemos, se houver o desrespeito, precisa ser revisto ou precisa ser extirpado. E é aí que nós vamos conversar sobre justiça divina. No universo, neste universo maravilhoso, há algo que rege o macro e o microcosmo. E é um questionamento que paira pela história do gênero humano encarnado neste planeta. O que rege? Se nós formos observar, por exemplo, Moisés questiona qual o seu nome? Qual o seu nome? E aí, olha, diga a teu povo que o Senhor, que o um. E aí é um questionamento que, se a gente for olhar, Priscila, é bom a gente fazer esse estudo comparado, que se a gente for olhar, ele está praticamente repetido na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Sem artigo. Que é Deus? Que é Deus? E aí a espiritualidade vai responder: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Diga a seu povo, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a causa primacial de todas as coisas. Se há mamães e papais aqui que acham que seus filhos pequenininhos são as pessoas mais inteligentes do mundo, há uma inteligência suprema, uma causa primeira de todas as coisas. Aqueles que acreditam que Einstein, aqueles que acreditam que outros grandes gênios que perpassaram a história da humanidade são o suprassumo do intelecto, há uma inteligência suprema. Há uma Sim. causa primeira de todas as coisas. Uma inteligência que nós não temos capacidade de apreender. De apreender. Porque lá no questionamento de número 10, a espiritualidade vai dizer a Kardec, quando perguntada: nós podemos penetrar, entender, compreender a substância íntima de Deus, da divindade, do Criador? E a espiritualidade responderá: não, falta-lhes um sentido. Mas se não podemos compreender essa substância íntima, porque nos falta um sentido, e ainda este sentido faltará por alguns milênios, eu gosto muito aqui, Priscila, de citar na introdução do Pensamento e Vida, quando Emmanuel vai nos dizer: olha, o pensamento cria a vida que procuramos. Até que um dia, no curso dos milênios, nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. Talvez alcançando aquela bem-aventurança: bem-aventurados os que são puros, os que têm puro coração, porque verão a Deus. E E olha bem-aventurados os... que forte isso, né? A gente vem falando isso aqui há um tempo. O pensamento procura Ele cria a vida que procuramos. ele cria a vida que a gente procura. Então, você imagina, eu procuro uma vida harmonizada, eu procuro uma vida plena, uma vida de amor, de felicidade. Sim. Agora, se eu penso
nefasticamente, fica complicado, né? Fica extremamente complicado. Se eu insisto em pensar com a trave nos olhos, fica bem, bota milênios nisso. Bota milênios. É por isso também que aqui trazendo Emmanuel, né, Priscila? Lá quando ele tem aquele encontro maravilhoso como Públio Lentulus, e o Cristo fala para ele muito tranquilo, olha, tá no teu escolher. Se você quer me seguir agora ou no curso dos séculos. A liberdade é sua, meu irmão. O problema é seu. Exatamente. Então, a gente fica assim falou, achando que isso foi só para Emmanuel. Isso, exatamente. Foi para Públio Lentulus, não tem nada a ver com isso, não, amigo. Amigo, se você quer seguir agora, um dia, porque o que acontece? Não é verdade, Priscila? Quando nós falamos que há um determinismo, o determinismo é o do bem, o do belo e do amor, nós vamos chegar àquele ponto. Mas a gente pode chegar àquele ponto muito mais rápido e com muito menos dores. Sim. Então, por isso que o Cristo vai virar para Públio Lentulus e fala com todos nós isso, olha, você pode me seguir agora, você pode me seguir alguns séculos. Rapaz, a escolha é sua. Fica bom, claro que o Cristo foi bem mais educado quando ele falou isso para Públio Lentulus. Mas olha, a escolha é sua, vem quando você quiser. Mas você sabe que você tem que vir. Mas se não temos a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus, nós podemos começar a arranhar e a entender os seus atributos. A compreender, mesmo que de forma ainda pueril, os seus atributos. Sabendo que eles são todos, se podemos utilizar essa palavra pela pobreza do nosso vocabulário, que eles são todos ao infinito. E dentro desses atributos, aí está no questionamento 13 do Livro dos Espíritos, dentro desses atributos, que se eu não me engano lá Kardec vai citar 7, nós podemos citar que Deus ele é soberanamente justo e bom. Que ele é soberanamente justo e bom. E isso nos auxilia a interpretar conceitos incorretos de justiça. Eu vou começar aqui a fazer alguns parênteses. Se Deus é soberanamente justo e bom, por um erro ele me condenaria de forma irrevogável? Ele me enviaria a um inferno destinado ao adversário e aos seus asseclas? Se Deus é soberanamente justo e bom, ele criaria seres fadados ao fracasso? Jamais. Já sabendo que eles estavam destinados à dor eterna? Não. Nós tiraríamos um atributo da divindade, retirando um atributo da divindade, não pode haver justiça, e ele não pode ser a divindade. E ele não pode ser único, e ele não pode ser eterno, e ele não pode ser perfeito, infinito. Mais uma vez, o perdão de nosso vocabulário em todos os seus atributos. E aí nós começamos a identificar, mesmo que de forma ainda muito tímida, o que é o Criador e o que representa a sua justiça. E o que representa a sua justiça. Olha que bacana a nossa querida amiga Gabriela, do perfil Cientista Espírita. É uma ideia de um Deus punitivo, capítulo 15, item 8 do Evangelho. Que é aquele Deus, Priscila, que nós antropomorfizamos. Nós o construímos à nossa imagem e semelhança. Quer dizer alguma coisa, Priscila? Eu acho até, eu não sei, você é advogado, Uriel? Sim, sou. Somos colegas, então, de profissão. Que bacana. Pela fala, eu falei, eu acho que ele é advogado. Muito mais do que um Deus punitivo, seria um Deus vingativo. Ah, Uriel, então quer dizer que você não foi bonzinho, não? Prisão perpétua para você. Fique aí, ó, pro resto da sua vida, amargurando. Eu nem quero invadir, porque eu não sei se você vai para essa área. Mas a gente vivencia muito isso no direito. Essa área que nós vamos falar daqui a pouco, por que nós não compreendemos a justiça divina? Porque nós esperamos que ela tenha a mesma resposta que muitas vezes queremos com uma vingança privada da justiça dos homens. Da justiça dos homens. Porque vamos falar a verdade, Priscila?
A justiça dos homens, muitas vezes ela busca, sem querer aqui fazer qualquer Sim, crítica sim, ou qualquer estudo sociológico ou filosófico, a justiça dos homens muitas vezes ela busca o quê? Ela busca pegar aquele que incomoda e simplesmente afastar. Olha, vocês não enxergam mais. Ou aquele que exatamente. também, ou aquele que é ofendido, o que que ele quer? Ele quer que o ofensor, muitas vezes, ele quer que o ofensor sofra da mesma forma que ele sofreu. Se pudéssemos, retornaríamos ao olho por olho, dente por dente. Então, a gente confunde, a gente quer que a justiça divina tenha os moldes dessa justiça que muitas vezes é excludente, que é uma justiça que nós exigimos que ela seja na base do tacape. Se eu passei por isso, você vai ter que passar por isso ou pior. E não é assim. Não é assim. E é por isso que nós temos dificuldade em entender a justiça divina. Porque a justiça divina tem uma base, eu gosto de citar aqui, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Final, é um dos menores parágrafos do capítulo 5, que é um dos maiores, se não o maior, dentro Do do Evangelho Evangelho. segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E ali no finalzinho do item 8 ele vai nos dizer: rendamos graças a Deus, que não condena irrevogavelmente os seus filhos após a primeira falta, mas sim os concede sempre novas oportunidades de aprendizado e acerto. Então, isso é a justiça divina. Não Isso é nos uma condena irrevogavelmente. preciosidade. Isso é uma preciosidade. Eu me arrepio sempre que eu me lembro desse itemzinho, dessa última frase do item 8 do capítulo 5. Quando nós falhamos, quando nós caímos, porque somos muito mais frágeis do que perversos, porque ainda estamos aprendendo, nós não somos condenados irrevogavelmente, mas são dadas a nós novas oportunidades em acerto. Porque se há uma justiça divina, ela está escrita em um código que é a nossa consciência. E aí nós vamos lá para 614 do Livro dos Espíritos. Quando nós entramos, perdoe a idade, 37 anos aqui, então perdoe se eu falhar algum número. Nunca fui bom com números, por isso fiz direito. Então lá acredito que é o livro terceiro que abre a questão das leis morais, quando Kardec questiona sobre a lei divina ou lei natural. E a espiritualidade responde: olha, essa lei divina, a lei natural, ela é eterna, ela é imutável, ela é estabelecida pelo Criador. E os homens, o gênero humano, ele apenas é infeliz quando ele se afasta ao cumprimento dessa lei divina ou natural. E essa lei divina ou natural, depois também com o desenvolvimento da espiritualidade, está escrita na nossa consciência. E aí o fechamento, porque aí a gente se questiona, pô, se ela está escrita na nossa consciência, como é que nós vamos relembrar essa lei? A gente é tão esquecido. E aí tem o fechamento nas 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E aí vem a resposta: ver Jesus. Você quer lembrar esse códice? Você quer estar de acordo com a justiça divina? Ver de Jesus. Representação máxima desse organograma, desse ordenamento entre nós. Então nós já sabemos, veja bem, não vamos nos eximir. Nós Sim. já sabemos o que precisamos fazer para estar em consonância com esses ditames que equilibram o macrocosmo e o microcosmo. Nós já sabemos e já discutimos aqui que não há um Deus punitivo ou vingativo, que esse Deus não pode ter essa visão antropomorfizada. Eu, por exemplo, aconteceu um fato interessante. Eu gosto muito de lavar louça. Adoro lavar louça. Adoro. Mas nós estamos aqui nós estamos trabalhando. Eu trabalho eu sou servidor público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nós estamos na pandemia. E essa semana foi uma semana muito cansativa, porque parece que nós vamos voltar ao normal, então nós estamos pegando os processos e tentando normalizar. E aí hoje foi profundamente cansativo. Cheguei, e aí a gente almocei. Eu falei assim, eu vou deixar a louça um pouquinho mais para tarde. Aí na hora que eu fui levar. Aí na hora que eu fui lavar a louça, Priscila, eu derrubei todos os talheres no chão. Mas derrubei todos os talheres no chão. Aí já veio o mau humor. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou deixar esses talheres no chão, na hora que eu respirar, eu volto e pego esses talheres.
Porque eu sou uma pessoa que se irrita. Você, Priscila, tenho certeza, apesar de ser com certeza muito menos que eu, mas tenho certeza que você não tem os seus bons dias e os seus dias não tão bons. E aí nós, muitas A vezes, irritação chega com tudo, né, não? e quando a gente se irrita, muitas vezes nós temos comportamentos que não nos agradam. E aí a gente quer fazer de Deus uma pessoa como nós, que acorda, e aí na hora que ele acorda, esse Deus levanta da cama, bate o mindinho na mesa, fala, mas é hoje. Hoje eu vou descontar em alguém. Hoje eu vou pegar o Uriel e hoje eu vou fazer o Uriel derrubar a louça que ele está lavando. Porque se eu estou irritado, eu vou irritar o Uriel. Porque nós antropomorfizamos Deus. Nós invertemos. Nós somos a imagem e semelhança do Criador e não o contrário. O Criador não é a minha imagem e semelhança. E é por isso a dificuldade em compreender os conceitos da sua justiça. Porque a minha justiça ainda é uma justiça das bigas romanas. É uma justiça que busca prevalecer o mais forte. A justiça divina está muito além disso tudo. E começamos a aprender. A aprender que, se falhamos em algum ponto e falhamos no cumprimento da lei, nós vamos precisar repará-la. Nós vamos precisar retorná-la ao seu estado original. Há um ditado jurídico romano que vem nos dizer: ninguém sobe tão alto a ponto de desrespeitar a própria lei. E nós podemos colocar isso na justiça divina e ainda complementar. O gênero humano, nós, individualidades, não subiremos tão alto pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a ponto de desrespeitar a própria lei sem ter que repará-la. Se desrespeitamos, se criamos lacunas, precisaremos reparar. Podemos ficar rebeldes, podemos não querer a isso fazer, mas chegará um momento em que estaremos entediados. Como no final do livro Libertação, percebemos e observamos André Luiz conversar com aquela figura materna de Gregório, e ela vai dizer, sou um contador de causas, por favor, não vou lembrar palavra por palavra, admiro muito quem assim o faz, mas ela vai dizer a André Luiz, Gregório ainda não tá lá essas coisas não, mas ele já percebe que ele começa a ficar cansado. Então chegará um momento em que nós ficaremos entediados, por mais rebeldes que nós estejamos. Quer dizer alguma coisa, minha amiga? Não Quer completar porque alguma coisa? seremos punidos, mas porque o progresso é inevitável. Mas porque o progresso é inevitável. E aí vem um ponto fundamental dessa justiça, que é o que eu gostaria de conversar. Muitos de nós, dentro do movimento espírita, temos a impressão incorreta que só retornamos, que a justiça divina só trabalha por meio da dor. Que nós só retornamos aos caminhos, que nós só endireitamos os caminhos através da dor. Eu fico assim impressionado, porque eu já conversei com companheiros de casa espírita que nos diziam, muito cuidado, sua vida tá boa? Muito cuidado, porque os problemas vão chegar, viu? Muito cuidado, porque você não evolui com a vida boa. Ou então outros companheiros... Pode ser uma pegadinha. Com certeza. Ou então outros companheiros que em processos aflitivos sofismavam dizendo, nossa, mas como a dor é bom. Como é bom passar por esses problemas que eu estou passando. Porque eu aprendi que quando eu estou em dor, eu preciso sorrir e dizer que é a melhor coisa que está acontecendo comigo. Bom, então nós estamos realizando aí um erro de interpretação. Eu convido a irem nos livros espíritas, na literatura séria, na codificação e na literatura complementar séria, eu convido a ir encontrar lá para mim dizendo que a dor... Mas eu vou explicar. A dor é boa, mas pelo simples processo da dor. Não é a dor em si que é boa, é o que eu faço, é o que eu transformo, é como eu transformo, é como eu ressignifico. A dor é necessária. Ela é necessária. E como eu reconstruo a minha vida a partir dela, aí sim, e é por isso que ela é boa. Mas o mecanismo da justiça divina, e aí tem um capítulo maravilhoso numa obra de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que é chamada Renovando Atitudes. Esse tem um livro capítulo é que ele intitula
Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Dentre os capítulos, tem um que é chamado Amar, Não Sofrer. E Hamed vai nos dizer dentro desse capítulo: a dor não é o processo de aprendizado normal, não é o mecanismo normal de aprendizado. Os convites da lei são pelo amor. Apenas quando recusamos os convites do amor para retornar à senda correta, vem a dor como remédio necessário. E é um exemplo, Priscila, que eu sempre gosto de utilizar. Aquela criança bem bagunceira, não é o meu caso, que eu era filho único, eu tenho medo da minha mãe até hoje. Até hoje. Até hoje eu não tenho... Te entendo é, bem. hoje, hoje a minha mãe me passou uma correção pelo telefone. Falei, não, mãe, desculpa, você está certa. Foi pelo Só pelo telefone. olhar, né? Eu sou mineira também, daquelas olhadas assim. E não, minha mãe só pela voz, que nem era vídeo chamada, só pela voz. É daquelas crianças mais bagunceiras que estão ali, que gostam, por exemplo, de correr por todos os lados, e aí a criança está correndo com o pé descalço no chão frio, o pai e a mãe falam, meu filho, não corre, não fica com o pé descalço no chão frio, não sai do banho, aqui em Minas, né, não sai do banho e vai direto pro sereno, não toma gelado toda hora, porque isso Toma um aí pode golpe de trazer uma... vento. Isso, exatamente. Não vira o vento, não, menino, porque isso aí pode trazer um problema. Ah, o que o menino fala? Ah, o menino, não, o que é isso? Não, tô aqui descalço, vai dar nada, não. Não, eu vou sair do banho no inverno, desculpa a palavra, porque no inferno, eu vou sair do banho naquela temperatura no inferno e vou pro vento frio, não vai dar nada, não. E os pais estão ali, com amor. Olha, cuidado, vou pegar um resfriado. E o menino não escuta, a criança não escuta. Aí vem a gripe. E essa gripe piora um pouquinho e precisa levar o menino no médico. Na hora que chega no médico, o médico fala assim: olha, para você melhorar, só uma injeção. Mas vai doer. O menino desespera, porque o quê? Ele está olhando para a agulha. Ele está olhando para a agulha. Os pais entendem que é além da agulha, que a dor vai ser momentânea, mas que a melhora será permanente. E o médico também entende. Os pais, inclusive, talvez seguram aquela criança. Por quê? Porque eles enxergam o conjunto. E a criança está fixada na agulha. Nós somos crianças espirituais. Há quantos séculos Deus não está nos dizendo, através das suas leis eternas e imutáveis, meu filho, não anda de pé descalço, não. Não vira o vento, não. Não sai do Perfeito. banho, não sai do banho quente e vai para o frio, não. Ah, o que é isso? Eu faço o que eu quiser, eu sou individualidade, eu Meu caminho do jeito que eu livre-arbítrio. quiser. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho Perfeito, livre-arbítrio. cara. Perfeito. E aí eu gripo, e aí eu gripo, e aí eu sou levado no médico. E o médico é o processo corretivo, é a dor. Mas se eu ficar olhando somente para o tamanho da seringa e ficar chorando, não vai adiantar nada esse processo. Não vai adiantar nada esse processo. Eu preciso reconhecer que aquela seringa vai doer, que aquela agulha vai doer, mas eu preciso também reconhecer que é o remédio necessário e que os frutos serão doces. Que eu preciso enfrentar esse amargor para colher o resultado positivo. E esse é um critério de justiça. E esse é um critério de justiça. Que nos ressignifica. Aí a gente lembra, opa, aquela agulha, meu amigo, nunca tomei não, mas diz que doía, né? Aquela Bezetacil que eu tive que tomar 40, minha mãe teve isso na infância, que eu tive que tomar aquele mundo, eu não quero mais. E aí eu começo a escolher estradas mais corretas. Quer falar alguma coisa, Priscila? Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. E assim, a gente, esse exemplo foi poético, eu diria, porque realmente a gente só tá ligado no tamanho da agulha e não no bem que vai fazer. E aí fazendo, se você me permite, já que Claro. somos colegas de profissão, embora eu já não esteja mais advogando há um bom tempo, quando eu advogava em Juiz de Fora, eu trabalhava com crime. Durante muito tempo eu trabalhei com crime. E muitos me diziam, pai, você vai defender isso? Isso é indefensável. Não tem que
defender esse tipo de gente, isso aí tinha que ter a pena de morte. E uma das coisas que eu dizia era, imagina, quando você é grosseiro com alguém, eu não estou te colocando na condição de matar ou de furtar, não estou. Eu estou te colocando dentro do seu universo, você ser capaz de ser grosseiro a ponto de humilhar uma pessoa. Se Jesus viesse aqui e dissesse, pronto, acabou. Por conta disso, você não anda mais. Não, mas só porque eu falei uma palavra, só porque... Bom, é semelhante. É semelhante. Da mesma forma, brigas homéricas de famílias por questões de pensão e não sei mais o quê. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas no final, paga X de pensão, porque é o que foi estabelecido, o que foi determinado, de acordo com os rendimentos do cara ou da mulher, mas leva uma vida de bom vivant, vai se ver com Deus. Não acerta comigo, não, mas vai acertar com Deus. Não vai acertar com Deus, ele vai acertar com a consciência dele em algum momento. Quando ele atingir um grau evolutivo para que entenda que aquilo não condizia com a realidade. Mas não querer fazer justiça no olho por olho, dente por dente. A gente já vivenciou essa época. Jesus veio para nos tirar disso. Mas ainda insistimos em querer utilizar a lei do talião. É muito complicado. Exatamente. Só para a gente, o papo, eu fiz uma programação aqui da gente trazer o trinômio do céu e o inferno lá nos 33 artigos, arrependimento, expiação e reparação, e espero que dê tempo da gente chegar lá, mas isso que você nos trouxe convidou-nos a uma reflexão que você nos fala, nós ainda estamos no olho por olho, dente por dente. E veja bem, inclusive quando abraçamos a doutrina dos espíritos, trazemos essa noção do olho por olho, dente por dente, naquilo que é o critério mais definidor da justiça divina, que é a reencarnação. Quando eu comecei na doutrina espírita e participava da mocidade, um companheiro nos disse, olha, muito cru, mas agora eu estou aprendendo a domar a minha língua, eu sempre fui muito falastrão. Eu me lembro que eu estudei no Colégio Marista e eu me lembro que quando nós rezávamos, né, Santa Maria, Mãe de Deus, nós rezávamos no Colégio Marista, eu me lembro que eu levantei a mão na aula de religião e falei assim, não, o Pai de Deus é incrível, então, porque se Deus é isso tudo, o Pai dele deve ser maravilhoso. E criança isso, então eu sempre fui muito falastrão. Eu preciso aprender a controlar a minha língua e busco aprender isso. E aí, quando entrei na doutrina, era um curso de mocidade, e aí o orientador nos dizia o seguinte, olha, se você chutou a barriga de uma grávida em outra vida, você vai voltar sem a perna na vida posterior. Eu falei, mas peraí. Aí eu lembro que eu virei e falei assim, não, mas peraí, vamos conversar aqui. Aí eu lembro que eu utilizei esse exemplo. Não, mas juro, e eu não tinha ainda lido o capítulo, acho que é o capítulo 14 do Boa Nova, que é a lição a Nicodemos. Eu acho que esse é o número. Não tinha, eu estava cru de tudo. E aí eu lembro que eu perguntei para ele o seguinte, não, mas peraí. Quer dizer que se eu matar na vida anterior, eu vou ter que ser morto nessa pelo homicídio? E ele, sim. Falei, ok, então vamos trabalhar com lógica aqui. Doutrina espírita é lógica. Então vamos trabalhar com lógica para saber qual que é o critério dessa justiça. Eu matei, então eu vou precisar ser morto por homicídio. Ele ok. Então eu fui morto por homicídio agora. Aquele que me matou, na próxima, vai precisar ser assassinado. E assim sucessivamente. Falei, onde é que isso vai acabar? Falei, não tem lógica. Nós estamos trazendo o inferno para a reencarnação. Nós estamos trazendo a eternidade das penas para a reencarnação. Nós estamos criando um círculo vicioso. E aí, lá nesse capítulo 14 do Boa Nova, Cristo vai ensinar a Nicodemos. Ó, Nicodemos, você passou muito tempo lendo e interpretando a lei. Muito mais do que ler e interpretar, é preciso senti-la. E aí ele faz uma pergunta, eu acredito que ele é no diálogo depois dele com Tiago, se eu não me engano. Que ele pergunta para Tiago, qual que é o primeiro mandamento que você fala da lei? E aí o Tiago fala, olho por olho, dente por dente. Fala, então você também não está compreendendo os mecanismos de justiça divina.
Porque acima de tudo que está escrito, está o amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira determinação da lei é uma determinação de amor. E é aí que trabalha a justiça divina. Acima de todas as determinações que nós temos conhecimento, há uma determinação de amor. Que o Cristo, trazendo Levítico e Deuteronômio, que ele vai dizer, ama a Deus sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, um é o Senhor é um. E amareis a esse um, amareis ao Senhor, acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu intelecto, todo o teu entendimento e toda a tua vontade. Mas há outro ensinamento que é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Ele vai repetir Levítico e Deuteronômio, mas ele vai aplicar. E ele vai nos dizer, quer retornar para a justiça? Quer retornar para a lei? Respeita o Senhor, encontrando o divino que há no coração do teu irmão. E aí, lá em 1800, lá no início da segunda metade do século XIX, veio o Código Penal da Vida Futura. Lá nos 33 artigos nós vamos encontrar um trinômio que nos ajuda a alcançar essa justiça. Que é o 16, estou de olho no relógio aqui, tranquilo, meus amigos. Tem tempo, não tem tempo. Não vou extrapolar aqui, não se preocupe. Tem Estamos tempo. com 40. O tempo passa muito rápido quando nós estamos nos divertindo. Mas lá no artigo de número 16, Kardec vai nos ensinar. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é o suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. Mas veja bem, você pode expiar sem se arrepender. Sim. Que são aquelas pessoas não vamos colocar como terceiro observador. São quando as nossas individualidades são convidadas pelo processo educativo e reparador, que é a dor, mas não resolve aprender nada com ela. Tem a resposta emocional para a dor, que é o sofrimento, porque o sofrimento é uma resposta emocional, e resolve culpar a tudo e a todos, mas não assumir responsabilidades. É Deus que está me punindo. Cadê essa justiça? Que justiça é essa? Que eu sempre fui tão bom, sempre fui tão penitente e preciso passar por isso. Então, expiação, passar pelas dificuldades da vida, não é sinal do arrependimento. Não é sinal do arrependimento. E arrependimento não é simplesmente andar cabisbaixo ou genuflexo, com os joelhos no chão ou sobre o milho, dizendo desculpe-me, 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 como se eu pudesse retirar alguma culpa. Arrependimento, conforme até João Batista nos fala, arrependei-vos porque o reino está próximo, é metanoia. O arrependimento verdadeiro é eu olhar por aquele processo que está me convidando a uma nova estrada e resolver adotar uma nova estrada. E resolver adotar um novo caminho e dizer, não é isso mais que eu quero para a minha vida. Se eu tenho um problema com determinado tipo de vício, com determinada dificuldade que está destruindo o meu caminho e está me trazendo esse convite à reflexão, eu preciso trabalhar para não retornar a essa dificuldade. Arrepender é você dizer, opa, o GPS divino que existe dentro de mim, a 300 quilômetros me disse que eu precisava virar à direita. E eu continuei seguindo reto. Agora eu cheguei num lugar aqui que eu vou afundar meu carro. Então eu vou precisar fazer o quê? Aí é o ponto da reparação. Eu vou precisar retornar esses 300 quilômetros para encontrar essa saída que o GPS me falou, reparando tudo o que eu fiz. E na hora que eu encontrar essa nova saída, que eu adentrar onde o GPS divino me disse para entrar, eu começo o verdadeiro processo de arrepender. É por isso que o Cristo, sempre, quando ele era aproximado por alguém, ele perguntava às pessoas, que queres que eu faça? Parece uma insensatez ele virar para Bartimeu e dizer, o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu sou cego, eu quero ouvir. Parece uma insensatez quando ele fala isso para Bartimeu. Mas é porque a pessoa precisa saber o que ela quer.
A pessoa precisa saber o que ela quer para ela se libertar e para ela encontrar os critérios de justiça divina que existem dentro dela. Entendendo que somente se retorna para o bom caminho através de ações firmes e positivas no bem. Nós tínhamos na era pré-cristã, nós tínhamos duas grandes escolas de interpretação da lei, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel, que nós conhecemos ali, o responsável pelo desenvolvimento sociológico do planeta, Humberto de Campos, vai nos dizer isso na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Shammai, ele era um pouco mais rígido, até dizem que ele deu origem ao farisaísmo, esse movimento doentio que acabou aprisionando a sensação de religiosidade. E para ele, se nós falhássemos um pouco, nós já estávamos condenados. E Léo era mais da balança, que é o certo. Ó, a vida vai ser contabilizada numa balança, então a gente tem que estar mais positivo. A gente tem que estar mais positivo. E aí questionaram aí Léo uma vez como que se poderia, parece um questionamento nosso, né? Nós gostamos dessa questão reducionista, né? Aquele escriba pergunta ao Cristo como é que nós podemos resumir a lei. Perguntaram para Léo uma vez, como é que nós podemos resumir tudo isso? Tudo isso está escrito, você como um grande intérprete, como é que nós podemos resumir a tudo isso? E aí Léo vai responder, olha, o que você não queria que fosse feito com você, não faça para o seu irmão. Só que isso é um comportamento, não aqui, por favor, não desmerecendo Léo, mas é porque ele foi complementado pelo Cristo, ele foi ampliado pelo Cristo. Esse é um comportamento, muitas vezes, é um comportamento de omissão. Olha, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Mas além de não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo, eu preciso ir além. Porque o Cristo ele vai reformando, ele vai dizer, olha, eu não vim aqui destruir a lei, eu vim conceder fiel cumprimento. Se você for lá em Mateus 6 e 7, é interessante a construção dos versículos, quando ele vai nos colocar, aprendestes o que foi dito aos antigos, e ele traz o ensinamento. Pois eu vos digo agora aqui, e aí ele faz o complemento. Né? Aprendestes o que foi dito aos antigos, amareis aqueles que vos amam e odiareis aos vossos inimigos, pois eu vos digo que, aí ele vai e amplia aquilo ali. Aí ele vai dizer, olha, não basta apenas não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para com você. É preciso ir além. Você precisa fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para com você. É um comportamento ativo. E é aí que a justiça se completa, na questão da reparação. Na questão da reparação. É você entender que, quando nos desviamos da lei, não apenas nos prejudicamos, mas prejudicamos um coletivo particular e um coletivo maior. Quando somos convidados pelos processos expiatórios a nos arrependermos e realmente escolhemos novas estradas, nós precisamos chamar. Vem cá, Priscila. Lembra aquele desvio que eu dei e acabou sobrando para você, Priscila? Vem cá, vamos reparar. Mas agora eu não vou ficar omisso. Eu vou buscar a você e vou fazer a você aquilo que eu devia ter feito há muito tempo, que eu gostaria que fosse feito comigo. E não se preocupem, não se preocupem. O universo vai se manifestar de uma forma que vai colocar em nosso caminho pessoas, situações e circunstâncias para que a justiça se complemente. Conversava com uma amiga, uma companheira de estudos, e ela nos dizia que era profundamente orgulhosa, profundamente egoísta, uma pessoa de muitas posses. O marido desencarna, e ela ainda nos dizia o seguinte, que as pessoas que trabalhavam na casa dela, ela nem sempre tinham o melhor dos comportamentos. O marido desencarna, passa por extremas dificuldades financeiras e precisa ir trabalhar na casa de outras pessoas. Então o universo ele sempre dá um jeito, não para nos punir, mas para nos mostrar onde foi que nós nos desvirtuamos e o que nós precisamos fazer para os outros e para nós, para retornarmos ao caminho correto. Essa é a justiça divina. A justiça divina é pedagógica. Ela é pedagógica, ela não é impositiva, ela não é punitiva. Ela é pedagógica. Ela vai dizer, era para ser feito isso. Era para ser feito aquilo. Não foi feito. Mas há uma nova oportunidade. Há uma nova chance. Há um novo momento. E é neste novo momento que nós vamos trabalhar.
com amor, com atividade, com trabalho constante no bem. E é isso que coordena o universo que nos cerca e o universo que está dentro de cada um de nós. Amor. E é isso, minha Coisa irmã. mais linda, coisa mais 50 linda. minutos. Por favor, complemente os amigos que quiserem Coisa mais linda. Eu perguntar tô aqui, aqui. ó. Me arrume Ah, que isso. uma... Quando meus meninos ficaram na UTI, para ajudar na respiração, às vezes colocava uma contenção, né? Então me arrume uma também, porque meu queixo, ó, caiu. O meu queixo caiu. E a justiça divina, ela nos chama a aprender com esse exemplo que você deu, com essa sua amiga, que ela foi para a família trabalhar, né? Em outras casas trabalhar, mas também Sim, para o bem. Você fez algo no bem, inevitavelmente chega para você. Pode não chegar através. Eu fiz para você, pode não chegar através do Uriel, mas vai isso, chegar por uma janela, vai chegar por um carro que passou. O bem vem, isso. o bem vem. E é E tão Priscila, lindo. e sem desdouro, por favor. A situação, eu não estou falando que é desdouro nenhuma a atividade profissional que a minha amiga teve Não, que claro que desempenhar. não. É, só que ela precisava aprender que não era desdouro aquela atividade que muitas vezes ela não respeitou. É Sim, isso. É sim. isso. Não, com certeza. E eu não entendi dessa forma, tenho certeza que ninguém entendeu assim. E você lá no início, você deu o exemplo do seu tio. Provavelmente seu tio tinha paralisia cerebral. Sim, sim. Eu tenho um filho com paralisia cerebral. E em nenhum momento o meu filho, eu olho para ele como um castigo que ele recebe. Eu não olho para ele como, fez alguma coisa na outra vida, agora veio e ficou desse jeito. Não. Ou então, eu fiz, meu marido fez coisas nas outras vidas e agora a gente recebe esse fardo. Meu filho não é um fardo. O meu filho é uma bênção, ele é um Exato. presente com a capacidade pedagógica, porque ele me ensina diariamente. Ele me ensina a cada instante que eu olho para ele, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo a presença bendita e infinita dos falangeiros de Cristo, que circundam toda a minha família. Desde a concepção até o momento que houve um descompasso, eu diria, e eu não vou colocar na conta de ninguém, porque muitos me falam, mas você não processou o hospital? Por que você não processou o hospital? Você é de uma família de juristas, não sei o que. Não. É a nossa história. É a nossa história. Se não fosse dessa forma, seria de outra forma. É a nossa história. Não é um conformismo, tá, Uriel? Não é um Sim, conformismo. sim, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem, a doutrina espírita é uma doutrina de conformados de forma alguma. É uma Não. doutrina de quem compreende e percebe o tamanho da grandiosidade divina e como Deus atua em amor todos os momentos. Todos os momentos. Em todos os momentos. Não só ele, como os irmãos também, né? Porque eles são trigêmeos. São bênçãos, são presentes que eu tive a oportunidade de estar vivenciando nessa vida. O nosso plano reencarnatório, eu não me lembro, não quero me lembrar, mas se eu tivesse a capacidade de lembrar, eu escolheria exatamente como é hoje. Eu escolheria essas criaturas, eu escolheria com a maneira que eles são, porque eu não tem peso, não tem, coitadinho, não tem coitadinho, tem amor, Isso. sabe? Amor. Tem muito amor. E é isso que eu tento falar para algumas mães
que têm filhos especiais, e eu não gosto muito desse termo, filho especial, porque todos os meus filhos são especiais. Eles são Ótimo. deficientes, né? Tem deficiência física, ou às vezes deficiência cognitiva, né? Mas todos são especiais. Então, fechado esse parêntese, o que eu gostaria de passar para algumas mães que têm filhos deficientes é o amor de Deus. É o amor que Ele nos inunda diariamente. Ah, porque você é uma mãe muito especial, por isso que você tem um filho especial. Não. Todas as mães são especiais. Sua mãe não é especial, Uriel? A Sim, tua avó claro. não é especial? Não foi? Não sei se ainda. Claro. Então, assim, É, essa elevação da mãe de um filho deficiente talvez para minimizar a preocupação que ela tem, mas todas as mães são especiais. O que é fundamental que a gente tenha a visibilidade é de que tudo que a gente vivencia é presente, de tudo que a gente experiencia é oportunidade para que a gente caminhe no bem. exato. Para que o Exato. GPS, que a gente dê ouvido ao GPS, sabe? Ao Waze ou ao que você quiser chamar. Que a gente dê ouvido a ele. E não fica procurando muito também, porque eu vejo muito nas pessoas querendo, porque aí lá na causas atuais e anteriores. Algumas causas atuais a gente consegue identificar, mas as causas anteriores, meu amigo, nós não vamos identificar. Então não fica muito pensando onde que foi a curva, em que quilômetro que foi. Teve uma curva que nós não viramos. Paciência, vambora. E assim, seguir, segue, Isso. faça o bem, sabe? Hoje de manhã eu escutei com a Dora, ela falando a história. Oi, Ed, bem-vindo. A Dora falando sobre a história, eu não vou saber contar, mas é uma história dos Uhum. chuchus. Chico estava na casa de uma família, e aí ele falando que se fizesse o bem viria. E a mulher, muito reticente, não acreditando, ele falou: vamos fazer uma experiência. Ele deu 2 chuchus para ela. E ela estava passando certa necessidade. Eu sei que a vizinha do lado pediu, porque estava com fome, ela devolveu e deu 2 chuchus para a vizinha do lado. Aí a outra grita do lado: fulana, aqui eu tenho um presente. Deu uma cesta com 4 chuchus. Ela passou os chuchus para a vizinha de trás. A vizinha da frente deu uma cesta com o dobro dos chuchus. Não sei contar a história. Eu só sei que no final ela foi inundada. Eu fiquei tão emocionada com essa história hoje de manhã que ela foi inundada da certeza do amor do Cristo. Que necessariamente a gente está nesse plano para fazer o bem, Exato. para evoluir no bem. No bem. É uma frase de Mariano ali falando à Terra. Se nós permitirmos, o bem realizará maravilhas a nosso favor. Mas a gente tem que permitir. Sim, sim. Nossa, eu tô apaixonada. Ô, meu Pai eterno, eu nem te falei você fazer a prece de encerramento. Fazemos com a maior alegria, mas temos tempo? Mas se você não se incomodar, eu posso encerrar. Eu volto e você faz a prece, pode ser? Com a maior alegria. Com a maior Pois alegria. pronto, minha gente, voltem todos para continuar esse papo aqui com esses 2 mineiros, filhos únicos. Venham.